Estima-se que o homem iniciou a fase de transição de uma vida nômade para a residência fixa há cerca de 10 mil anos atrás. Isso foi possível porque aos poucos o homem foi aprendendo a dominar a técnica da agricultura e, portanto, produzir seu próprio alimento. Ganhou grande aliado quando aprendeu a domesticar os animais e criar equipamentos para que os animais então os ajudassem a aumentar a produtividade. E o arado sempre esteve presente na agricultura. Eu lembro dos meus tempos de criança que a gente usava aqueles arados asa de pomba, né, para limpar, arrancar as ervas daninhas entre uma carreira de soja e outra, ou de milho e outra. Né? E como era rápido, muito mais rápido do que capinar, né, de uma forma manual. Só que tinha um grande problema. Tinha que ter um foco muito grande, porque ao mesmo tempo que a gente arrancava as ervas daninhas, ao menor descuido nós poderíamos arrancar também a plantação. É isso que Jesus nos fala hoje. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto ao reino de Deus, porque vai destruir as coisas boas. Não só as ervas daninhas, vai destruir tudo de bom que conseguiu construir, plantar com muito custo, no menor descuido vai destruir. É isso que o pecado faz com a nossa vida. Por isso Jesus nos chama a atenção. E aqui, nesse evangelho de hoje, que está no capítulo 9 de Lucas, versículo 57, nós vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, aqui chega um homem até Jesus e fala: Senhor, eu vou te seguir onde quer que você vá. Jesus percebeu que havia uma malícia ali. Ele viu toda aquela multidão seguindo Jesus e intuiu: esse cara está ganhando muito dinheiro, eu quero fazer parte desse bolo, então eu quero seguir Jesus. Olha a prepotência. Porque ninguém conseguiu seguir Jesus exatamente até onde Jesus foi. É claro que os apóstolos, os discípulos deram a sua vida, mas ninguém conseguiu da forma de Jesus, entende? E aqui ele se põe de uma forma soberba, né, se achando igual a Jesus, que poderia seguir, poderia fazer tudo por causa do dinheiro. Aí que Jesus vai falar: as raposas têm tocas, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem. Dizendo que são as aves do céu? Os filhos desse mundo, né, os filhos que estão no pecado, eles têm as comodidades deles, né, mas as aves do céu significam os espíritos malignos, né, que vêm para contaminar o nosso pensamento, vêm para nos derrubar, vêm para nos distrair. Então Jesus vai falar exatamente isso, e que ele não tem nada. Jesus falou: você vai me seguir, mas eu não tenho nada, você que sabe. E aí o outro vem e fala para Jesus. Não, aliás, foi Jesus que perguntou para o segundo, pediu para o segundo: segue-me. Ele disse: Senhor, permite que eu vá primeiro sepultar o meu pai. Jesus falou: deixe que os mortos enterrem os mortos. Vai tu e anuncia o reino de Deus. O que significa enterrar o meu pai? É lógico que nós temos que zelar pelo corpo dos falecidos. É lógico. Mas Jesus aqui estava vendo esse apego, né? Provavelmente ele estava nessa fase de luto, então ele queria ficar aquele tempo com a família, ia procrastinando. Ah, hoje não, amanhã eu vou, depois eu vou, agora eu preciso ficar um pouco mais com a minha família. Né? É o apego às coisas desse mundo. E aí outro vai e diz para Jesus: Senhor, eu te seguirei, mas permite primeiro que eu vá e diga adeus aos de minha casa. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Esse voltar para casa, a gente vê muito claro quando São Charbel Macluf, que estava no período de noviciado, e que a mãe dele quis ir visitá-lo e ele não recebeu a mãe dele. Falou: não, mãe, eu não posso receber. Ficou lá atrás da porta e falou: não, mãe, pode ir embora. Eu não vou abraçar a senhora, não vou conversar com a senhora. Porque ele sabia que voltaria tudo à tona, a vida lá que ele vivia, lá com a família dele. É claro que aqui nós estamos falando de uma opção radical de um religioso. Mas nós também podemos correr esse risco de nos apegarmos aos nossos e não seguir Jesus. Como que podemos? Por exemplo, nós sabemos que o domingo é o dia do Senhor. E o mínimo que se pede para um católico é ir à missa, fazer obras de caridade. Mas aí, nesse domingo, nesse domingo eu não vou, porque afinal de contas vai vir meu filho lá em casa, faz tempo que eu não vejo meus netos. Essa procrastinação é que nos impede de seguir Jesus, né?
E aqui Jesus vai dizer, então, quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Porque o arado, ele ajuda e muito na agricultura. Mas, como nós vimos antes, ao menor descuido ele destrói tudo. O inimigo é aquele que vai tentar fazer com que a gente olhe para trás, como a mulher de Ló, no caso da destruição de Sodoma e Gomorra, que olhou para trás e virou uma estátua de sal. Existem duas coisas que nos limitam muito, a mágoa do passado, ou viver no passado, e o medo do futuro. Nós temos que zelar constantemente com esses dois sentimentos. Nós temos que viver o presente. E o viver o presente é focar para frente. É arrancar as ervas daninhas. E isso é um trabalho constante. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós temos que... Tem uma frase de santo que diz assim, que quem está nesse mundo tem que ficar atento para ver as ervas daninhas nascer e crescer e, ao mesmo tempo, arrancar essas ervas daninhas. É um trabalho constante. Mas para isso é ter foco. E marcar o eito. Marcar o eito significa olhar para a cruz de Jesus lá na frente e seguir, sem olhar para trás. Deus te abençoe.